noite para quem está nos assistindo. Estamos aqui no podcast Agora é a Vez Delas. Eu e a doutora Ana Tereza Basílio falando dos nossos assuntos, da atualidade, o que hoje está correndo no Brasil e no mundo. E hoje a gente está com um super assunto que é sobre as mudanças propostas para o STF. A doutora Ana vai dar uma explicação aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo e por que está acontecendo. Vamos buscar essas informações para a gente entender melhor. Tudo bem, doutora? Tudo bem, querida Carol. Olá, pessoal. O assunto que a gente trouxe é um assunto que realmente está gerando aí uma série de discussões, né? São as mudanças que o Senado Federal, liderado pelo presidente Pacheco, está propondo para alterar alguns procedimentos no STF e também criar mandato para os ministros. Enfim, são propostas de alteração do Supremo. E a gente tem visto, né, Carol, reações muito contundentes, principalmente dos ministros do Supremo, contra essas mudanças, né? É curioso porque o que a gente ouve são manifestações contra, mas não são argumentos concretos a respeito de cada uma das mudanças. E aí a gente resolveu trazer aqui para vocês, eu acho que o primeiro tema, Carol, que a gente pode debater um pouquinho, é a questão do mandato, ou seja, gente, de fixar um prazo de atuação para um ministro nomeado no Supremo. O projeto que foi aprovado pela CCJ do Senado, aliás, foi um recorde, né? Foi imediatamente... 40 segundos. 40 segundos, acho que é o recorde mundial de aprovação. Eu nunca vi. É uma PEC, né? Porque o Supremo está regulado lá pela Constituição, então só pode ser alterado via PEC, né? E a proposta prevê mandato, gente, de 15 anos para os ministros do Supremo. A gente ouve alguns comentários dizendo o seguinte: mas a média de estada dos ministros no cargo é de 15,8 anos. Então, para que essa mudança? Bom, em primeiro lugar, a média reflete apenas a média, obviamente. Há ministros que entraram com idade menos avançada e que, portanto, vão ter mandato de 20 anos ou 25 anos, o que é indesejável. Seja quem for o ministro, não é uma crítica a nenhum ministro aqui. O que eu acho é o seguinte, Carol, eu sempre defendi, só que eu sempre defendi o mandato de 10 anos, não de 15, como está sendo proposto. Eu acho que seria extremamente benéfico para o Brasil um tribunal que decide como última instância as questões constitucionais ter mais oxigenação, ter pessoas novas entrando, não ser quase que um cargo perpétuo aristocrático. É muito poder concentrado em 11 pessoas. Então, na minha modesta opinião, eu acho que a PEC erra por ser 15, devia ser de 10 anos, na minha modesta opinião. Mas que sejam 15 como escolhidos pelos senadores. Mas é bom que se tenha um termo para que a média vire um limite, né? Para que tenha renovação, né? Renovação. É bom a gente trazer gente nova com outras experiências, com outras visões, que isso vai renovando realmente as decisões. E também não cria figuras quase monárquicas dentro do tribunal, porque tem um prazo de duração, um mandato, e no curso daquele prazo já se sabe quando aquele ministro deixará de atuar. Se esperar 75 anos e o ministro foi indicado com 40 e poucos anos, nós estamos falando de uma quantidade de anos muito superior, né? 45, ele fica 30 anos. Exatamente. Então, é um excesso. E aí você acaba engessando a jurisprudência e gerando um poder que eu acho que é desproporcional ao magistrado, porque o poder no Supremo é muito grande, ainda mais porque muita coisa é decidida monocraticamente. Sim. Então, eu acho que passar para um mandato limite de 15 anos é mais do que razoável.
E a gente tem que lembrar aqui que tem ministros que estão apoiando, inclusive o ministro Lewandowski, que acabou de se aposentar, ele sempre, não é porque ele se aposentou que ele apoia mandato, ele sempre apoiou essa postura e vários outros. Então, eu não vejo nenhum argumento razoável para se opor. Ora, se é a média, então mais uma razão para se adotar esse prazo. Não vai impactar. Para que não se saia da média. Não vai impactar tanto se estipular os 15 anos. E qual é o lado negativo? Talvez eu esteja gente com pouca imaginação. Carol, qual é o lado negativo de se fixar um mandato por prazo determinado ao ministro do Supremo? Não vejo. O que se perde com isso? Não vejo. Eu vejo realmente uma renovação, um oxigênio para outras visões, outras decisões que podem agregar a sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Eu também não vejo. E trazer contribuições e adicionar posições que não teriam sido ainda contempladas e etc. Então, eu acho extremamente positiva essa mudança. E, gente, sinceramente, ainda não ouvi nenhum argumento minimamente consistente contra. Né, para que seja... Eu já ouvi até o argumento, eu li, enfim, que alguns ministros dizem, não, está funcionando muito bem e não tem que mudar. Gente, há notoriamente uma posição que não é só da população, porque não é a população que julga o Supremo, mas o próprio meio político, o próprio poder, membros do Executivo e membros do Legislativo têm reclamado de invasões de competência. Sim. Isso não é de agora, isso já é um problema mais antigo, então não está dando certo porque há grupos muito representativos, inclusive a população, não só ela, demandando alguns aperfeiçoamentos no Supremo. Então, não me parece que o jogo está dando certo. Eu acho que a gente sempre pode aprimorar, é um tribunal fundamental. Sim. Ninguém nega a relevância do Supremo, ninguém nega que teve um papel fundamental na manutenção da democracia recentemente. No entanto, esse aperfeiçoamento com relação ao prazo de mandato, eu acho que é extremamente positivo, haverá uma melhora. E não tem impactos negativos ao ponto da gente pesar ao contrário a balança, né, para aceitar esse prazo estipulado de 15 anos. Uma outra mudança que está na mesa, por meio de PEC no Senado Federal, é a questão das decisões monocráticas, né? O objetivo da PEC é limitar a possibilidade dos ministros isoladamente decidirem a respeito, liminarmente, sozinhos a respeito, por exemplo, de suspensão de uma lei editada pelo Congresso Nacional, de um ato editado pelo Executivo, exigindo, pela redação atual, exigindo que seja uma decisão colegiada. Eu, sinceramente, também, com toda a honestidade, eu acho essa mudança positiva, porque nós temos visto, assim, decisões de muito impacto nacional monocráticas. Isso é um problema, porque o colegiado foi idealizado, né, pelo legislador constituinte, no Supremo e nos tribunais, justamente para que prevaleça, né, o bom senso médio da coletividade. A coletividade julgando uma coletividade, julgando um tema, é muito mais factível que ela chegue a um ponto equilibrado, a um meio termo equilibrado, do que uma decisão isolada, seja de qual ministro for. Então, eu acho que realmente temas relevantes serem decididos pelo colegiado, ainda mais com o sistema de julgamento virtual que eles adotam para dar celeridade aos julgamentos, eu não veria grandes embaraços a isso. A gente pode até aproximar, doutora Ana, o ditado. Várias cabeças pensam melhor que uma. Exatamente. E isso é aplicado a eles também. Então, pode-se até discutir quais seriam os temas em que só o colegiado pudesse dar liminar. Exatamente. Limitar e direcionar quando isso pudesse ocorrer. Até mesmo para que não fique também uma questão muito morosa, né? Sim. Porque uma decisão monocrática... Não podem ser todos os temas, tem que ser temas
realmente de maior repercussão. Exatamente. Mas o que eu acho mais importante é o seguinte: com isso se prestigia o Congresso Nacional e o voto popular, porque, na verdade, muitas pautas de costumes são questões que a sociedade tem que deliberar, e a sociedade delibera através do Congresso Nacional. E a sociedade de 4 em 4 anos pode alterar os seus representantes se não estiver satisfeita com o que eles têm produzido. Né? Já nos tribunais não há essa possibilidade, não há votação e nem possibilidade de substituição, não na forma do voto de 4 em 4 anos. Então, eu acho que pode-se até restringir os temas que ficam vedados de decisões puramente monocráticas e que exijam a decisão do colegiado. Mas eu acho também isso um aperfeiçoamento da atividade. Acho que o aperfeiçoamento, na verdade, engrandece o Supremo e não diminui o Supremo. Faz o Supremo corresponder de maneira ainda mais eficiente o seu papel. É assim que eu vejo, pelo menos. Da sociedade, né? Acaba respondendo bem aos anseios da sociedade e de forma realmente mais democrática, né? A gente sabe da importância das decisões, o quanto elas precisam ser ágeis, mas a gente também precisa notar que isso pode realmente dar a gente pode ter mais decisões mais bem colocadas para a sociedade, talvez seja essa. Eu acho que o colegiado sempre decide melhor do que o individual, seja ele quem for. Nós temos ministros absolutamente brilhantes na corte, mas o colegiado é sempre mais ponderado do que o indivíduo sozinho. Então, eu acho que poderia-se até realmente limitar os temas ao máximo. É claro que uma prisão preventiva num processo penal originário vai ter que levar o colegiado. O relator vai decidir isso. Mas alguns temas mais sensíveis, como, por exemplo, suspender os efeitos de uma lei editada pelo Congresso Nacional, que são os representantes do povo, é um ato de maior gravidade, de maior repercussão. Isso me parece razoável que seja, que aguarde, ainda que virtual, uma decisão do colegiado, né? E outros temas. Mas eu acho que, assim, é bastante salutar esse debate. A gente já ouviu, né, Carol, que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, está dizendo que não passa pela Câmara essas mudanças. Bom, pode ser que não passe, mas ele tem que debater o assunto. Por que não passa? Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Qual é o tema que parece inconveniente? Inconveniente por quê? Eu acho que nós estamos numa democracia, tudo tem que ser muito bem debatido. Não pode vetar de pronto, né? Tem que realmente ser debatido, porque tem questões que podem ser aproveitadas, não na sua totalidade, mas como em parte. Sim, a gente também está falando aqui de uma construção que vai repercutir em décadas em toda a sociedade. Nós não estamos falando da questão política atual. Nós estamos falando sobre temas que repercutem a longo prazo. Então, eu acho que talvez ele tenha sido um pouco precipitado, com todo o respeito, de dizer que não vai passar nada pela Câmara. Eu acho que devia ser mais refletido e mais debatido. É tão importante que a consequência disso muda os rumos da sociedade. Acredite, a gente tem mudanças por causa das decisões. Essas decisões acabam mudando um rumo da sociedade, porque acabam sendo de formas diferentes. Então, por isso que é importante debater a matéria, é importante analisar. Às vezes, num consenso, pode ser analisado não tudo que foi proposto, mas em parte. A gente já teve várias vezes. Sim, e o debate aprimora, e o debate faz a regra ficar ainda mais aperfeiçoada. Eu diria aqui que não estamos aqui defendendo que a população hoje ataca o Supremo, que ele tem que ser mudado. Eu acho isso uma grande bobagem, porque a população não julga o Supremo, a população vota no Poder Legislativo e no Executivo, e não no Judiciário. O Judiciário é um órgão técnico, é um órgão que tem uma estrutura diferente, especializada.
O fato só da população estar reclamando é normal. Enfim, que 50% das pessoas reclamem ou mais de decisões judiciais. Não é esse o tema. Eu acho que o modelo tem desagradado a classe política, o poder executivo de uma maneira geral. A todas as esferas. Sim. Então, não é só a sociedade reclamando, é a estrutura institucional reclamando. Por que não aperfeiçoar e fazer pequenas mudanças ou mudanças que não me parecem, pode ser que alguém tenha uma ideia diferente, mas que não me parecem grande revolução, né? E a gente também precisa lembrar um pouquinho da nossa história, né, Carol? A gente precisa lembrar que o Supremo ele já teve 15 integrantes e foi reduzido depois para um ato da ditadura para 11. E nesse período, evidentemente, o número de processos aumentou muito, né? A demanda no Brasil aumentou muito. Hoje, segundo o CNJ, nós temos 80 milhões de processos em curso no país. Nós somos o país que mais leva as questões para a justiça. Nenhum lugar no país, se você somar todos os advogados do mundo, vai dar um número inferior ao número de advogados do Brasil. Nós temos hoje 1.300.000 advogados. Ah, mas é demais. Gente, no Brasil se judicializa tudo. O cachorro latiu de noite, incomodou o vizinho, ele entra com a ação, em vez de ir lá conversar com o vizinho. E assim vai, briga-se por causa de vaga de garagem, briga-se porque pisou na grama, briga-se por causa de qualquer coisa. Então, realmente, nós somos um país de alta judicialização. E nesse contexto também, muita gente pergunta, mas Ana, por que o Supremo é tão importante para o país? Por que as principais questões vão para o Supremo? E aí a gente dá a seguinte explicação. Porque a última palavra em qualquer Estado democrático de direito é do Poder Judiciário. E é natural que seja assim. É natural e precisa ser assim. Porque cada um dos poderes tem, né, o dever de segurar eventuais arbitrariedades dos outros. E vice-versa, né? Mas o que a gente hoje tem é quase que uma hiperbolização dos poderes do Supremo. E ele acaba, de certa maneira, em algumas situações, sim, invadindo as esferas do Legislativo e sim, invadindo as esferas do Executivo. Quando se fala de ativismo judicial, né, que é um termo que ficou assim meio quase considerado uma espécie de ofensa, né, ativista, não, isso não existe ativismo, aí fica um debate nosso. Gente, o ativismo é quando o juiz, ao exercer o seu mistério de interpretar a norma, ele acaba ampliando a sua interpretação e chegando a conclusões opostas àquelas que o legislador pôs na norma. Aí muito também se diz para defender, Carol, o ativismo, muita gente diz assim, não, o judiciário só decide quando demandado. Então, se eles estão decidindo assuntos extrajudiciários, é porque alguém levou. Sim, e daí? Sempre houve ações judiciais inadequadas. Sim. A questão é, se a questão, na verdade, exorbita o poder do judiciário, que seja indeferido. Sim. Porque pedir, qualquer um pode. Agora, o problema é deferir. Sim. E o deferir não pode ser deferido alguma coisa que se intrometa em outra atividade de outro órgão da República. Então, o fato de se demandar, sempre se demandou, né? A questão é, nem sempre na história do país se deferiu de maneira tão ampla como está acontecendo agora. As interpretações estão maiores do que talvez tenham sido orientadas para ser, né? A gente tinha determinadas orientações, visões, e aí há uma ampliação. Eu também já ouvi, doutora Ana, assim, ó, mas, doutora, a senhora tem que entender que quando o juiz senta ali, ele vem com as suas convicções, porque ele não consegue abrir mão delas. Olha como é que eu já ouvi vários caminhos do ativismo, várias figuras que me colocaram ativismo. Ele não consegue sentar para julgar sem abrir mão da sua experiência. Claro que não, ninguém vai julgar sem a sua vivência, porque você não consegue isolar a personalidade de uma pessoa, claro, né? Claro que não. Mas a gente tem padrões mínimos
a serem seguidos para que isso não consiga extrapolar ao processo, né? Não consiga extrapolar o que se deve ser feito ali. A gente tem esses padrões na justiça. E a gente tem que lembrar o seguinte: primeiro é o princípio da legalidade, que é um princípio constitucional. Outra coisa, o legislador pode até deliberar de forma inadequada, mas quem tem que corrigir isso é o eleitor, não votando mais nele, votando em outro que desfaça aquela eventual norma indesejada. Não é o judiciário que tem que corrigir decisões inapropriadas. Ele tem que ser mais restrito, né? E outro aspecto que eu também gosto sempre de lembrar, que é um outro argumento que se diz que não tem ativismo. O que os tribunais fazem quando eles decidem é porque há uma ausência de norma e ele tem que preencher a lacuna. Isso é muito argumentado. E aí eu digo o seguinte: o legislador, ele não delibera só quando ele edita uma lei. Ele também está deliberando quando ele não edita uma lei. Então, há uma opção legislativa por não deliberar a respeito de determinado tema. É claro que quando a Constituição estabelece que vai ter que ser regulado aquilo, ele tem a obrigação de regular. Agora, em muitos temas, a gente concorde ou não com a discussão, a questão é que não fazer é muitas vezes uma opção do legislador, porque ele entende que os seus eleitores não concordam com aquilo. Então não é uma lacuna, é uma opção negativa e não uma opção positiva de criar determinada norma. Não deixa de ser uma ação, né? O não fazer, né? Exatamente, exatamente. Vou dar um exemplo aqui, que também é polêmico. Todos são polêmicos, mas é um polêmico light. Descriminalização da maconha, que é um tema que está pautado no Supremo. Gente, quem tem que descriminalizar ou não a maconha é o Congresso Nacional, não é o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, porque aí não há nem ausência de norma, há norma criminalizando. Se a sociedade brasileira entende que é positivo descriminalizar, sem entrar nessa polêmica, porque a gente aqui está falando do assunto limite de decisão judicial. Se a sociedade brasileira entender majoritariamente que é positivo descriminalizar a maconha, elegerá deputados e senadores que defenderão essa posição. E se ele não tem uma norma descriminalizando, é porque o órgão que representa o povo e que é eleito considera que aquilo não reproduz a vontade da sociedade. Então, é uma típica política legislativa que um tribunal não pode deliberar sobre isso com todo o respeito. E assim há vários assuntos bastante polêmicos. São temas pesados. São temas pesados, como o aborto, criminalizar ou descriminalizar. O nosso ponto aqui não é ser certo ou ser errado. A questão é a forma. O marco temporal. Isso tudo são deliberações do Congresso Nacional. O Supremo só pode fazer uma intervenção quando for, na minha visão, uma situação extremamente gravosa e contrária a princípios constitucionais. E não qualquer tema vai se encaixar em algum princípio. Isso daí acaba transformando. A gente tem que lembrar o seguinte: nem na época do Império, Carol, nem na época do Império, Dom Pedro I ou Dom Pedro II tinham o poder que tem hoje um ministro supremo. Porque eles tinham um poder moderador, mas eles se sujeitavam ao legislativo. Tinha limites. Não poderia o monarca agir conforme... Tinha várias limitações. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Eu acho que temos figuras brilhantes no Supremo, isso é absolutamente inegável, figuras excepcionais que prestam um excelente serviço ao país. Mas eu acho que nós precisamos chegar a um ponto de equilíbrio e de maior respeito aos poderes que são oriundos do voto. Eu passei alguns anos na Justiça Eleitoral
E, para mim, gente, o voto é muito sagrado. E eu acho que essa é a expressão mais pura da democracia, né? Então, eu acho que os tribunais prestam um serviço excepcional, seguram situações muito graves e relevantes, mas eu acho que a gente também deve lembrar que o legislador representa o eleitor, e o eleitor, inclusive, tem direito de votar mal. Sim, Sim, é democrático. Exatamente, depois faz parte do processo. Faz parte do processo. Tem vários deputados que a gente olha e fala assim, Jesus Cristo, como é que ele representa... Então errei. Ou então eu votei e esse sujeito está propondo essas coisas loucas. Enfim, a gente erra, mas é por isso que tem eleição de 4 em 4 anos, para a gente poder consertar e mudar. Renovar, né? Isso que Renovar, aí a gente acaba voltando ao início do podcast. Exatamente o quanto é importante e saudável para a sociedade essa renovação de tanto em tanto tempo. E eu acho que Montesquieu, que foi quem criou a divisão dos poderes, ele deve estar rolando na tumba. Porque em todos os países está havendo um absoluto descompasso. Uma distorção, um descompasso em vários países, não só no Brasil. Né? E eu acho que se a gente conseguir chegar a um ponto de maior equilíbrio, não tem sistema melhor do que a democracia, não tem sistema melhor do que o que divide poderes para a gente ter um Estado democrático de direito forte e que dê segurança jurídica às pessoas. Então, eu acho que essa é a nossa contribuição de hoje, com todo o respeito daqueles que pensam diferente. Né? Discordo. Bom, a gente agradece a vocês. Ouvir a doutora Ana Tereza Basílio é sempre muito bom, porque a gente tem novas visões. Esse é o debate, essa importância, essa contribuição que a gente tem, né? O debate traz. Então, a gente agradece a vocês por terem assistido. A gente está devendo para vocês um assunto sobre a guerra agora, então, com um lastro maior. É o próximo. É o próximo. A gente está prometendo que é o próximo. O mundo está em guerra em vários lugares. O mundo está em guerra. A gente vê isso tomando uma proporção maior do que, infelizmente, a gente gostaria. Ou seja, a gente não gostaria. Mas na próxima a gente está aqui falando da guerra. Muito obrigado. Boa noite a todos. A gente aguarda vocês. Assistam, compartilhem, chamem a gente no link. A gente tá na bio, aonde vocês quiserem. A gente está aqui para conversar com vocês através do nosso podcast. Tá bom? É isso aí. Boa noite. Boa noite, gente. Bye, bye.